no Jacarezinho, eu tava comentando no meu podcast. A polícia chegou. Vamos falar sobre o Jacarezinho? Bora. Esse é um assunto que eu queria falar Fica bastante. à vontade. Para quem não tá por dentro, dá toda a ambientação, o que era a operação, por que aconteceu, e as imagens que acabaram vazando, que depois eu vi até estavam colocando imagem que não era nem de lá. Não era nada daquilo. Eu já fiz 2 vídeos no canal. Então vamos lá. A Operação Accepts foi uma operação da Polícia do Rio de Janeiro para desarticular tentáculos do Comando Vermelho que estavam aliciando jovens, juventude, a molecada que assiste o Podpah, sabe? Incentivando jovens a ir pro tráfico, né? E assim, é uma comunidade difícil, uma comunidade de morro que eles têm comandamento. O que acontece? A gente estava conversando com o Fábio Bop, com policiais operacionais. O criminoso, há muitos anos, os criminosos no Rio de Janeiro se armaram pesadamente, tem fuzis. E quando o traficante, o chefão, ele dá um fuzil na mão de um criminoso da favela para segurar o crime, para lutar pelo lado do mal, aquele cara não pode segurar um fuzil e fugir. Né? É uma realidade que ele vai estar de fuzil ali para ir pro confronto. Então, a gente tem confronto em São Paulo? Tem muito confronto. Mas, assim, os confrontos em São Paulo... Se eu for em umas comunidades de São Paulo, eu nunca ouvi falar de ter 5, 10 caras de fuzil. Cada fuzil tem 30 cartuchos, Léo. Caramba, cara. 30. 6 fuzis tem 180 tiros. Nossa. Então tem 6 caras de fuzil para receber a gente. O fuzil atravessa... Rasga pessoas, 2, 3. Mas carro, lataria? Carro forte, lataria tudo. Caramba. É muito potente, entendeu? Então... exército, né? Arma militar. Arma militar. Então, assim, no Jacarezinho, logo que eles chegaram, a Polícia do Rio tem um carro blindado, que é para subir morro, o Caveirão. Já apareceu em filmes e tal. Já. Eles chegaram, um policial saiu do Caveirão. Quando o policial saiu do Caveirão, ele tomou um tiro na cabeça. Caralho. A ocorrência começou porque ele teve que sair do Caveirão porque tinha barricadas, não dava para subir. E os caras já esperando... Com o tiro amarrado. Então, você pega, monta a barricada, isso chama-se emboscada. Você pega e coloca 2 barricadas aqui, fica numa posição, você já deixa o tiro marcado, mas você ajusta o tiro ali. Porque já sabe que... O carro vai parar ali. É um lugar estreito. Isso. Então, assim, é uma operação que começou com a execução de um policial. Caralho. E aí, você analisando o armamento que foi pego, a quantidade de... foram pistolas, 12, granada. Granada os caras usaram? Granada. Não, foi apreendido granada, submetralhadora, 12 pistolas, muitas armas. Então, nessa situação, a polícia tá ali para fazer valer a lei. A polícia tá ali para tirar a molecada da mão do tráfico. E a polícia que é o Estado, que somos nós. A polícia defendendo a população. Então, se a polícia chega ali e toma um tiro, um policial toma um tiro, eu queria que as pessoas imaginassem se a polícia virasse as costas e falasse, não, a gente vai embora porque tá muito perigoso. Que seria uma coisa... Não, já morreu alguém, vamos recuar. Então, se a gente recuar, se a polícia recuar, a democracia perdeu, o Estado perdeu. E a ordem eles perdeu. Colocaram mais demarcaram mais um. Aqui é meu, ninguém mais entra. Isso. Aí é o Estado sendo... Terra de ninguém, né? Não dá. Então, quando a polícia vai, ela tem que ir para resolver. Mas uma operação dessa, por exemplo, tinha helicóptero junto, tinha gente... Toda a estrutura. Mas como que você consegue definir, por exemplo? Esse cara devia estar muito escondido, esse sniper. Vilela, é morro e é irregular. As favelas são irregulares. Quando você pensa aqui num bairro, você tem as ruas paralelas e as... né? Exatamente, uma casa do lado da outra. É uma coisa toda... Você não sabe. E eles conhecem o território que nem a palma da mão. Eles sabem onde cada viela e cada beco vai chegar. Se o beco é um beco sem saída ou não. Qual casa que ele pode se esconder, Qual casa ele pode se esconder ou não. Eles têm todo esse controle. Tem um armamento pesado de guerra. Sabem usar a arma, senão não acertavam um tiro na cabeça. A distância. Né? E eles não recuam. A polícia do Rio de Janeiro vive uma situação sui generis. A gente tem dificuldade em São Paulo? Tem. A gente tem aqui quadrilhas do Novo Cangaço, essas quadrilhas de rouba-banco, você já viu? Claro. Invade a cidade. Quando você vai prender uma quadrilha dessa, tem 4, 5 caras armados de fuzil.
Mas você estudou, planejou, você sabe que tá indo pegar os caras do rouba-banco. Você tá indo focado. No Rio de Janeiro, você vai sair para fazer uma operação para prender alguns, cumprir uns mandados e desarticular uma favela, você não sabe se você vai ser recebido por tiro de fuzil e de quantas pessoas. E a polícia do Rio só faz eles recuarem avançando o território, tendo que ir de baixo para cima. Eles estão em posição privilegiada. Privilegiada. Né? As posições militares para manter território são sempre altas. Você vê castelos sempre em cima de montanha. Sempre em cima de montanha. Chama comandamento. Posição de comandamento. Você vê na Segunda Guerra também, quando os nazistas eles ficavam em cima também, esperando a galera. Sempre. Porque é muito mais fácil, né? Isso. E quem tá na defesa, às vezes tem menos efetivo de quem tá atacando, tem que atacar com 3, 4 para 1 de efetivo, para subir. Exatamente. Porque a posição defensiva te dá muita vantagem. Você precisa de menos pessoas. Você tá vendo que a gente tá falando a gente tá usando exemplos de guerra. Exatamente. Estamos usando exemplos de guerra para explicar uma ocorrência policial no Rio de Janeiro. Então, cara. E isso vocês também têm que estudar. Vocês têm que... A polícia do Rio de Janeiro é extremamente... Isso é guerrilha ou é o que? Tática de guerrilha que é chamado? Tática de guerra, tática de guerrilha, de guerra urbana, de guerra irregular, né? Porque a guerrilha, na doutrina, até onde eu estudei, a doutrina guerrilha era tida como uma espécie de guerra urbana e rural. Tá. Nos dois sentidos. Então, o guerrilheiro ele se esconde em matas próximos e ataca urbano. Aquela história da gente pensar da época da ditadura, dos movimentos que tinham, que ficavam no Vale do Ribeira tal, e vinham e praticavam atentado contra o embaixador americano. O Vietnã também, que tinha aqueles caras escondidos. Vietnã é guerra regular. É regular. Aquilo é uma guerra regular de exército contra exército, só que os vietnamitas tinham muito controle de território, se escondiam no arrozal. Faziam túneis no arrozal. Eu odeio o arrozal. Por quê? São as valas de água, assim, ó. Eu fui militar do exército 6 anos. Eu sou primeiro tenente do exército da reserva. Então, ralei muito no exército, muitas operações. Antes de ser policial, eu era militar do exército. Muitas operações. E uma vez eu fui fazer um ataque. Eu era o comandante, uma simulação, treinamento de acampamento. Mas o meu pelotão estava atacando, a gente tinha que subir uma posição, né? Subir um morro e dominar lá em cima. E você vai com o fuzil no meio do mato andando. Aí eu era aluno ainda do NPOR, então eu estava comandando uma tropa, mas como oficial estagiário, assim, um aluno aprendendo. Então o tenente estava ali vendo meu desempenho e ele me deu o mapa, eu analisei, ele falou, você vai por onde da Cunha para chegar lá? Eu falei, vou por aqui. Ele falou, tem um arrozal. Eu falei, eu passo pelo arrozal. Ele falou, tá bom. Tá bom, então, ele já sabia. Já sabia. Vilela, é assim, como se fosse um campo de futebol com várias valas de 1 metro e pouco dessa largura. Mas de água de água para irrigar, e os fios do arroz são bem altos, você não vê onde tá a vala. Então você começa a correr, de repente você some. Sabe aqueles brinquedinhos que o cara que some o negocinho? Sei. Os meus soldados avançavam e ia sumindo. Eu olhava pro lado, caía um, puf, 2, aí um tirava outro da lama. Bicho, pra passar aquele arrozal e começar a subir o morro, acho que umas 2 horas. Caramba. Se atolando. E você perde um pouco da noção também de onde você tá, Começa, né? Tá tudo alto. Eu tenho que avançar numa linha. Você ataca em linha. Sim. Então eu pego meus soldados, coloco numa linha e começo a atacar uma posição, subir. De repente começa a cair soldado da arroz, enterrar na areia. E o Vietnã era muito arrozal. Era muito arroz. E os vietnamitas ficavam enfiados ali, escondidos, matando um por um. Puf. Aliás, pelo que dizem os livros, eles preferiam ferir. Ah, é? Porque tirava 3 de combate, 2 pra carregar e um ferido. Caramba. Eles preferiam ferir. Deixava o cara sangrando, os outros tinham Carrega a perna, tal, tem que carregar. 3 a menos. Viu? Os Estados Unidos vinham com napalm, né? Aquela gasolina. Os caras ficaram putos, falaram, vou tirar todos esses caras daí. E queimava os arroz todinho. Isso. Nossa. Mas voltando pra Jacarezinho, como que foi? Começou essa operação assim? A operação começou, o pessoal foi subir e teve esse tiro. E aí a polícia teve que avançar e os suspeitos que foram tentar segurar, confrontar, levaram a pior. Né? Assim, é difícil de você calcular, se você tá tomando tiro, quantos vão levar a pior. Cada homem ali tá lutando pela sua vida e para voltar para casa, abraçar seu filho e sua esposa. É isso que eu não consigo imaginar. Cada homem tá lutando pela sua vida. Você tá dentro lá do caveirão, o seu companheiro saiu, tomou um tiro. O que passa pela sua cabeça naquela hora? Ou você não pensa que você pode morrer? Você pensa. Então, e aí? Você pensa que você pode morrer a hora que às 3 da manhã, pra quem não conhece a polícia, assim, uma operação dessa, o policial tá 1 semana montando, tá todo mundo sabendo, ele sabe a função dele,
Ele foi pra casa às 5, 6 da tarde, 7 da noite, porque tem operação que tinha assim, com a cabeça já a milhão, pensando na operação. Aí ele tem que estar na... Conta pra família. Amanhã tem operação, vou sair de madrugada. A gente sai de madrugada. Amanhã tem operação, vou sair de madrugada. A família já fica tensa. Claro. A esposa, cuidado. Os filhos, ai pai, não sei o que lá. Aí você sai de casa, dá um beijo na família. Não dá beijo em ninguém, porque é de madrugada. É. Vai pra lá, se equipa, coloca a roupa, tal, reza, pede a Deus pra voltar em paz. Chega na favela, fala, vamos lá. O primeiro homem desembarca e explode a cabeça na sua frente. Então, cara, é isso que eu queria... Porque você vê isso em filme e já é uma coisa que você toma um susto. E na vida. E na vida, que é um cara que você conhece, não, velho. Não é que conhece, toma cerveja com Exatamente, você. É um cara a família dele sai com a sua. Exatamente. A gente vai... Você sabe os sonhos do cara. As crianças são amigas. Você sabe meu amigo. Você sabe o que o cara gosta de fazer. Ele já te contou coisa da vida dele. Isso. E aí, cara? A gente não tava brincando de você e o mal na viatura? É. Exatamente, isso é o mal. Com todo respeito. Não, Deus me livre, mas atiram no mal. Você imagina na sua frente? Caralho, o sangue na sua frente. sobe. Você imagina ele caindo na sua frente, ó. Então, primeiro... Sem vida. Então, com a cabeça explodida. É isso. Primeiro, eu não sei, porque eu não passei por isso, mas deve vir um ódio. De cara, vir uma... Cara, eu quero matar esses caras. O segundo vem... O que eu tenho que fazer? Se eu matar, eu vou responder crime também. É, exatamente. Como que porque a cabeça de um policial é diferente da minha? Eu não sei. Não é diferente, não. Passa tudo isso também. Passa raiva, passa ódio. Não é diferente. Somos seres humanos. Então. Somos seres humanos. O primeiro o ser humano, depois a profissão. Você tá narrando tudo. É isso Continua mesmo? falando. Então vamos lá. Eu fico puto, fico olhando, falo, caralho, o que aconteceu? O que você ia vejo fazer? se eu tô protegido. Isso, certinho. Vejo se eu tô protegido, vejo os meus outros companheiros, a gente... E agora, o que a gente faz? Tem um comando... eu vou te perguntar, fazer tem uma um pergunta. comando dentro. Tem alguém, um líder. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que... vou parar onde você parou. Tá. Você falou, eu olho pro lado, vejo se eu tô ferido, olho pros meus companheiros, aí eu vou te fazer a pergunta. Você acha que nesse momento que você olhou pros seus companheiros, você precisa falar alguma coisa pra sair que nem um bicho e ir pra guerra pra fazer, pra cumprir a lei? Não, claro que não. Você acha que tem necessidade? Não. Só a parte tática, mas não de... Não, mas... Não, tá todo mundo junto, não é? É todo mundo um só, virou uma coisa só, não é? Era pra ser uma ocorrência policial, não uma guerra.